exemplo 13.12 do nosso livro texto, que é um exemplo que aborda sobre transformadores trifásicos. Vamos lá? Nesse exemplo 13.12, ele dá o transformador e pede a primeira pergunta: que tipo de ligação está envolvida nesse transformador trifásico? É um transformador YY, Y-delta, delta-Y ou delta-delta? Veja que não tem muitas opções não. Então vamos matar logo por exclusão. Matar logo por exclusão. Veja bem, o Y é caracterizado quando ele tem um ponto comum. Então veja que aqui eu tenho um ponto comum, ó, que é o neutro. Então esse nosso lado aqui já é Y. O lado de lá é Y. Resta saber esse lado aqui se é Y ou delta. Tem ponto comum? Esse lado aqui tem ponto comum? Não tem ponto comum. Então a ligação delta. Então o transformador é Y-delta. Uma maneira muito rápida de identificar o transformador. Mas vamos verificar por que esse transformador é delta mesmo. Observe bem. Eu tenho três bobinas. Uma forma de ligar essas bobinas em delta. Desenho a bobina. Chamei aqui de X, X', Y, Y', Z, Z'. Na ligação delta, o X' está ligado ao Y, o Y' está ligado ao Z e o Z' está ligado no X. Isso é uma ligação do tipo delta, tá? Então ela não tem ponto comum, tá? E tem um formato, essa figurazinha aqui tem um formato de um triângulo, tá bom? Você pode desenhar essa figurazinha e vai ver que isso forma um triângulo. Agora observe bem o que foi dado aqui na questão. Eu tenho X, X', Y, Y', Z, Z'. Fui eu que coloquei isso aqui só para estar do mesmo formato disso. Veja que o X' ele ligou no Y. X' ligou no Y. O Y', ele tem que estar ligado em quem? No Z, não é isso? No Z, tá? O Y' está ligado no Z. Então veja que esse camarada era para estar ligado nesse e esse fechar o circuito aqui por cima, tá bom? Então, na verdade, ocorreu uma inversão aqui, tá? Ocorreu uma inversão. Na verdade aqui, o Y' ele está ligado em quem? O Y' está ligado no Z. Então esse aqui é o Z, esse aqui é o Z, e esse aqui é o Z', porque do Z' eu volto para o X, ó. Eu volto para o X, tá? Então eu tenho a sequência X, X', Y, Y', Z', Z, tá? Então ele fez essa troca aqui para ver se o aluno tinha condições de ainda caracterizar uma ligação do tipo delta, ok? Então essa ligação aqui é uma ligação do tipo delta, apenas com a troca. Em vez de ser Z, Z', ficou Z', Z. Então uma dica que fica é você desenhar a bobina, desenhar dois pontos na bobina, e depois faz o fechamento assim, ó. O fechamento pode ser nesse sentido aqui, tá? Ou pode ser em outro sentido, como esse aqui, ó. Vou desenhar aqui o outro sentido, que também pode ser. Fechamento das bobinas. Fechamento da bobina também pode ser assim, ó. Esse com esse. Esse com esse. E esse fechando aqui no final, ó. Tá? Então, são maneiras de ligar a bobina numa ligação triângulo. Tá bom? Então, entendido essa primeira parte da ligação, que é um transformador Y-delta, né? Você verifica rapidinho o Y, porque ele tem um ponto comum. Então, por falta de opção, o outro é o delta. Pronto, fim de papo. Ok? Agora vamos para a segunda parte da questão. A segunda parte da questão, a parte B da questão, que é dado uma carga trifásica de 42 kVA, eu vou querer achar o quê? Vou querer achar a minha corrente de linha do secundário,
a minha tensão de fase do secundário. Vou querer achar a tensão de fase do primário e a corrente de linha no primário. De forma que eu possa calcular a potência de cada transformadorzinho. Potência total do sistema vai ser igual a 3 vezes a potência de cada transformador. Tá bom? Então a gente vai praticar esse tipo de exercício para fixar melhor os conhecimentos. Então vamos lá. Aqui essa carga aqui tem 42 kVA. Aqui nós já vimos um transformador Y e um transformador delta, né? Transformador Y e um transformador delta. Como eu tenho a potência da carga, eu sei que S é raiz de 3 V de linha e do linha, eu posso dizer que 42.000 é igual a raiz de 3. O V do linha, ele deu, foi dado, a tensão de linha, foi dado 240 volts entre as linhas A e B, por exemplo. E aqui eu posso achar o I do linha. Fiz essa conta aqui usando uma calculadorazinha. Vamos dividir 42.000 dividido por raiz de 3, 240, que dá 101, aproximadamente 101 amperes, tá bom? Fazendo essas continhas aí, encontro. Então esse de I do linha do secundário, quem é? 101 amperes. Isso aqui é o secundário, tá bom? Estou trabalhando com o secundário do transformador, essa parte para cá. Depois eu venho para cá. Bom, a tensão numa ligação delta, a tensão de fase é igual a tensão de linha. Então essa tensão de fase aqui é a própria tensão de linha, que dá 240 volts, tá bom? 240 volts. Agora vamos calcular no primário. Vamos calcular no primário. Eu tenho que a tensão do primário de fase está para a tensão do secundário de fase, assim como 1 está para 5. Relação entre bobina, entre essa bobina e essa bobina. Então, tensão de fase do primário é igual a 240, tensão secundária sobre 5. 240 sobre 5, que vai dar 240 sobre 5. 48 volts. Então isso aqui dá 48 volts. Da mesma maneira, agora eu vou tentar relacionar a corrente de fase do secundário para a corrente de fase do primário, tá bom? Então vamos trabalhar aqui. Corrente de fase do secundário, que é a corrente de linha do secundário dividido por raiz de 3. Então é 101 sobre raiz de 3. 101 sobre raiz de 3, eu vou encontrar aqui 101 dividido por raiz de 3, que é 58,31. 58,31 amperes é a corrente de fase do secundário. Essa corrente aqui, ó, 58,31 amperes. Essa corrente de fase, tá? Que no delta a gente sabe que o I do linha é raiz de 3 vezes o I do fase, tá bom? Logo, o I do primário, o I de fase do primário está por o I do fase secundário, pelo inverso da relação do número de espiras, né? 5 está para 1. De forma que o I do fase do primário é 5 vezes o do secundário. 5 vezes 58,31. 5 vezes 58,31, eu encontro que é 291,56 amperes, tá? 291,56 amperes. Ora, o I do linha do primário, como é um Y, é igual ao I do fase. Então esse do linha aqui é 291,51 amperes. Esse camarada aqui, já achei, 48 volts, tá bom? Agora eu vou calcular a potência de cada transformador, no primário e no secundário. Calcula aqui, ó, potência do trafo. Potência do trafo no primário, que é a tensão de fase vezes a corrente de fase. Então é 48
vezes 291,51, que eu vou encontrar se eu multiplicar isso aí. 48 vezes 291,51, aproximadamente 14 kVA. Tá bom? Vamos calcular do trafo 2, do trafo 2 que eu digo é o secundário. Calculei a potência no primário, vou calcular a potência no secundário. Quem é? É 240, tensão de fase vezes corrente de fase, vezes 58,31, que vai dar, multiplicar isso aqui, 240 vezes 58,31. Também aproximadamente 14 kVA. Então a potência do primário é igual a do secundário. Como a potência trifásica são 3 transformadores, então o S trifásico tanto faz ser calculado no primário como no secundário, né? É 3 vezes 42 kVA. 42 kVA. Se eu pegar essa potência total trifásica e dividir entre os 3 transformadores, eu vou descobrir sem conta alguma que cada transformador desse vai ficar com 14 kVA, tá bom? Mas eu calculei as de correntes de linha e de fase para que haja um amadurecimento dos senhores nesta matéria, tá bom? Então, como são transformadores ideais, a potência do primário é igual à potência do secundário, tá bom? Lista de exercícios, questão número 9. Questão número 9. Então foi dado um gerador em Y, tá? Um gerador em Y que alimenta uma carga em Z. Aqui está faltando mais uma linha, né? Aqui está faltando mais uma linha. Evidente, eu tenho mais uma linha fechando aqui. Eu tenho um gerador então em Y que alimenta uma carga Z, e veja que essa carga Z está ligado numa fase, né? Numa fase e no neutro. Ó. Então a transformação ocorre entre fase e neutro. Então são 3 transformadorzinhos monofásicos, tá? Aqui eu não tenho um transformador trifásico, mas tenho 3 transformadores monofásicos. Então, quais foram os dados da questão? O que é que ele deu na questão? Na questão ele deu que a tensão do transformador 600 volts e o fator de potência da carga 0,42. 0,42. Então, o primeiro passo da resolução dessa questão, primeiro passo é calcular a relação N1 e N2, porque eu não tenho essa relação. Através dessa relação eu posso saber qual é a corrente que chega aqui no secundário, o I2, né? Eu posso saber quem é esse meu I2, que é o I2 que desce aqui pela carga. Então V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, que é igual a 13.800 dividido por 600. Tá? Então vamos dividir 13.800 por 600. 13.800 dividido por 600. Eu tenho que N1 sobre N2 é igual a 23. Então, eu tenho que a relação entre o primário, número de espiras do primário e secundário é 23. Com isso eu posso calcular o I2. O I2, que é, isso aqui é o A, né? Aquela constante A. O I2 é A vezes o I1. Então o I2 é 23 vezes 46 amperes. 23 vezes 46, eu tenho que é igual a 1058 amperes. 1058 amperes. Logo, a minha potência monofásica de uma carguinha dessa só, é a tensão, 600, vezes a corrente, o I2,
1058, vezes o cosseno de θ, o fator de potência, né? É o famoso VI cosseno de θ. VI cosseno de θ. Então, minha potência monofásica vai ser igual a 1058 vezes 600 vezes 0,42, que dá igual a 266.616 watts. Logo, a potência trifásica, como as cargas são iguais, tá? É essa mais essa mais essa, ou 3 vezes essa. As cargas são iguais. Então, a potência trifásica, quem é? 23. Aproximadamente 800 kW. Aproximadamente, tá bom? Aproximadamente 800 kW. Então, vamos revisar aqui os conceitos principais que aconteceram nessa questão. Um gerador Y, tá? Em que ele deu a tensão fase neutro. Ele deu essa tensão aqui, ó, fase neutro, tá bom? Ele não deu a tensão entre linhas, tá bom? Ele deu a tensão fase neutro. Deu a corrente que percorre, no caso aqui, essa linha, porque no caso do Y, o I do linha é igual ao I do fase, a corrente percorre a linha, que é 46 amperes, e colocou um transformador. Onde tem transformador, eu posso aplicar as equações já conhecidas. V1 sobre V2 é igual a A, ok? E 1 sobre 2 é igual a 1 sobre A, onde A representa a relação entre o número de espiras do primário e do secundário. O A é o N1 sobre o N2. Então, tenho 46 amperes, descobri o A por essa relação, depois descobri o I2, calculei a potência monofásica calculado como V, tensão, vezes I, vezes cosseno de θ, tá? Onde cosseno de θ é o nosso fator de potência. E a potência trifásica como sendo 3 vezes a potência monofásica, tá bom? Então, questão relativamente simples, mas que envolve conceitos de corrente de linha, de transformador, tá bom? Essa não é a única maneira que se tem de resolver, mas é uma maneira bem fácil de se resolver. Obrigado. Primeira questão da nossa lista de exercícios, número 3, que fala sobre exercícios de potência, exercícios de filtros e de fator de potência. Vamos começar então com a questão número 1, ok? Na questão número 1 são dados potência trifásica da minha carga, uma carga ligada em delta, potência trifásica consumida de 52,27 kW. Então, se refere à potência total da carga trifásica. Ativa, potência reativa total de 69,70 kW. Potência reativa total. É uma carga em delta constituída de resistores e indutores, sendo que ele só dá o indutor, só dá o valor da indutância de 4 mA, e ele dá a tensão VAN, que é a tensão do gerador ligado em Y, que alimenta essa carga, tá bom? Então tem um gerador em Y e uma carga em delta ou triângulo. Ele dá a potência ativa total, a potência reativa total, o valor de um elemento, no caso da indutância, tá bom? E pede para determinar qual o ômega, qual a frequência angular, tá? Em que o meu sistema está trabalhando. Então vamos lá, vamos começar. Aqui eu já botei no quadro alguns valores pré-definidos e a gente vai acompanhando aqui para facilitar a resolução. Se a minha tensão fase neutro no gerador é 220, está aqui ela, ó, 220 volts, 220, 220.
Sistema equilibrado, as três tensões de fase têm o mesmo módulo e estão defasadas de 120 graus, tá bom? Então aqui fase 0, fase menos 120 e fase mais 120. Então ele deu a tensão de fase do meu gerador ligado em Y. Ora, se ele deu a tensão de fase, eu posso calcular a minha tensão de linha. A minha tensão de linha. Essa tensão aqui, ó, tensão de linha, é a tensão entre linhas, né? É a tensão entre linhas. Como é que eu calculo? V do linha é raiz de 3 vezes V do fase. Se você pegar 220 e multiplicar por raiz de 3, você vai encontrar essa tensãozinha aqui, ó, de 381 volts. 381 volts, tá bom? Então achei o meu V do linha. Vamos agora atentar aqui para a sequência de resolução. Primeiro passo da resolução, ele deu a potência ativa trifásica e a potência reativa trifásica. Se ele deu o P e o Q, eu posso achar o S trifásico como sendo a raiz do P trifásico ao quadrado mais o Q trifásico ao quadrado. Calculando isso aqui, eu acho que o meu S é 87,12 kVA. Achando o S total, eu posso achar a minha corrente de linha. Por que corrente de linha? Porque se o S trifásico é raiz de 3 vezes o V do linha e o I do linha, o raiz de 3 é uma constante. O V do linha eu já tenho, achei ele aqui, ó, 381 volts. Vou achar agora o I do linha. Então, fazendo essa continha aqui, eu acho que o meu I do linha é 132 amperes. Está aqui ele, ó. Aqui ele já marcadinho de vermelho aqui, ó. 132 amperes é a corrente de linha. Só, pessoal, é o seguinte, que ele quer o ômega. Ômega está relacionado a quê? O ômega está relacionado a quê? A reatância, ok? Reatância indutiva é o quê? Ômega vezes L. Então já deu uma dica, ele quer o L, reatância indutiva. Reatância indutiva está ligado o quê? A potência de fase, não? Potência reativa por fase. Então o próximo passo, cumprido o passo 1, cumprido o passo 2, né? Eu vou para o passo 3, ó. Passo 3, que é a potência reativa por fase é o X, é a reatância da fase, né? Reatância da fase, vezes o I do fase ao quadrado, ó. Cuidado, aqui já é o I do fase. Aqui já é o I do fase, ó. O I do fase. Quem é esse I do fase? Como é que calcula esse I do fase? O I do fase, na ligação delta, é o I do linha sobre raiz de 3. Vamos calcular? 132 dividido por raiz de 3. Dá aproximadamente 76,2. Aproximadamente 76,2, né? Amperes. Agora sim, eu vou aplicar o Q? Monofásico. Porque esse aqui é o trifásico. Esse aqui é a soma das três fases. Então, eu vou pedir 69. Vou colocar 69,70 kW dividido por 3. Isso aqui é igual ao ômega, que é o que ele quer saber, vezes o L, que ele deu. 4 vezes 10 a menos 3 L. E o I do fase ao quadrado, que é 76,2 ao quadrado. Então, fazendo essa continha aqui, eu vou achar que o meu ômega é igual a 1000 radianos por segundo. Tá bom? Então, vamos revisar os principais conceitos que ocorreram aqui. Vamos lá? Gerador em Y, tensões de fase, tensão de linha. Tensão de linha é a tensão entre linha.
Se ele deu a tensão de fase, eu tenho uma tensão de linha. Tá bom? Se ele deu a tensão de fase, eu tenho uma tensão de linha. Daí eu parti para, dado o P trifásico e o Q trifásico, calculei o S trifásico. Calculando o S trifásico, eu procurei chegar até onde? Chegar na corrente de linha. E cheguei. Achei a corrente de linha 132 amperes. Ó. Corrente de linha é a corrente que percorre a linha. Tá? Corrente que percorre a linha A, linha B e linha C. Todas têm o mesmo módulo. Bom, calculando o I do linha, eu posso calcular o I do fase. O I do fase é o I do linha sobre raiz de 3. Então, calculei o I do fase como 132 dividido por raiz de 3, que deu 76,2 amperes. Faltava só mais um passo. É relacionar a frequência ômega com a potência reativa por fase. Então, Q por fase é o x vezes o I da fase ao quadrado. Então, dividir a potência trifásica por 3. Eu tenho 3 fases. Igualei que é igual a ômega vezes o L vezes o I ao quadrado, já que a reatância indutiva é ômega L. Fazendo essas continhas, achei que o ômega é 1000 radianos por segundo. Só um lembrete aí, que o erro que muita gente faz, quando vai calcular, quer calcular o Q monofásico como sendo V ao quadrado sobre X. Cuidado, porque a tensão está nisso aqui tudo, tá bom? A tensão está nisso aqui tudo. Então, essa tensão de 381 volts, ela está sobre o resistor e sobre o indutor, e não somente sobre o indutor. Então, aqui pela tensão fica mais difícil de sair. Por isso que eu saí pela corrente, tá bom? Eu saí pela corrente, porque a tensão está tanto sobre o indutor quanto sobre o resistor. Bom, espero ter contribuído com a formação dos senhores. Questão número 1, resolvida. Obrigado. 4 da nossa terceira lista de exercícios visando o T2, tá bom? Então preste bastante atenção a essa resolução. Dado duas cargas, Z1 e Z2, Z1 com um fator de potência cosseno de θ1, potência ativa P, potência reativa Q1, A aparente S1, e carga Z2 com fator de potência cosseno de θ2, potência ativa P, reativa Q2 e aparente S2. Então essa questão foi uma questão típica, né, que normalmente nós cobramos, de achar o fator de potência do conjunto. Em vez de pedir o cosseno de θ, o fator de potência do conjunto, foi pedido para calcular a tangente de θ, tá bom? Onde esse θ aí é o θ do cosseno θ, é o θ do fator de potência, tá bom? Então, em vez de calcular o cosseno de θ do conjunto, nós vamos achar tangente de θ do conjunto, tá bom? Então, vou desenhar um triângulo de potência para a carga Z1, P, Q1, θ1, e vou desenhar o triângulo de potência para a carga Z2, P, Q2. Ok? Tangente de θ do conjunto, estão lembrados aí? Do conjunto, como é que a gente faz? Θ do conjunto, somamos P1 mais P2, e aqui Q1 mais Q2, tá bom? Como P1 mais P2 e os P são iguais, é P e P, então aqui é 2P. Então, tangente de θ do conjunto é o Q1 mais Q2 sobre 2P. Q1 posso tirar daqui, que tangente de θ1 é Q1 sobre P, e daqui eu tiro que tangente de θ2 é Q2 sobre P. Então, Q1 que é? P vezes tangente de θ1, e Q2
P vezes tangente de θ2. Então aqui fica P, colocando em evidência, tangente de θ1 mais tangente de θ2 sobre 2P. Cancela isso com esse. Tangente de θ do conjunto é 0,5, que multiplica tangente de θ1 mais tangente de θ2. Seria a opção número, deixa eu checar aqui, opção número C de casa, ok? Então, repetindo, essa questão envolveu o conceito de calcular o fator de potência do conjunto. Então, em vez de calcular o fator de potência do conjunto, nós calculamos a tangente de θ desse conjunto, tá bom? Ok? Feita a questão número A, vamos fazer a questão número B dessa mesma questão. Vamos lá. Então, vou apagar aqui essa figurinha. Vou apagar aqui, Eu vou substituir agora o meu conjunto, por uma carga Z equivalente. O meu conjunto está substituído por uma carga Z equivalente, é o Z da associação. E ele pergunta qual o valor de uma capacitância, qual o valor de um capacitor, que colocado em paralelo com essa carga, qual o valor da capacitância que vai fazer o fator de potência do conjunto ser igual a 1. Ora, se ele quer que o fator de potência agora seja 1, é porque o Q do capacitor vai anular todo o Q do indutor das duas cargas, tá bom? Na questão ele fala que as cargas Z1 e Z2 têm fator de potência em atraso, logo elas são indutivas. Então o Q do capacitor vai ser equivalente ao Q da associação, ok? Então o Q do capacitor ele vai equivaler ao Q do Z equivalente, para que o fator de potência dê 1. Suponha que eu tenho a mesma tensão V da associação, o Q do capacitor, ele é o quê? V ao quadrado sobre o X do capacitor. Isso aqui, o Q da associação, quem é? Vamos usar as fórmulas úteis, que o S é V ao quadrado sobre Z, logo Q é V ao quadrado sobre Z, seno de θ, e o P é V ao quadrado sobre Z, cosseno de θ. Tá bom? Então, V ao quadrado sobre X do capacitor é igual ao Q do Z equivalente, que é V ao quadrado sobre Z equivalente, seno de θ. Cancela esse com esse. X do capacitor, quem é? O módulo do X do capacitor, 1 sobre ômega C. 1 sobre ômega C vai passar para o outro lado, ômega C. Então, ômega C é seno de θ sobre Z equivalente, de forma que o C é seno de θ, ômega 2πf, Z equivalente. Vamos olhar qual é o item que se aproxima da nossa resposta. O item que se aproxima é o item D de dado, tá bom? Então, resolvido também o item B, lembrando que para que o fator de potência seja 1, o Q do capacitor tem que ser igual ao Q da associação, tá bom? Muito obrigado e até breve.